A Motorola trouxe o Moto G24 Power aqui para o Brasil com a promessa de 2 itens que o brasileiro adora: muita bateria e um preço bastante baixo. E olha, ela mandou muito bem nesses dois aspectos. Falando de bateria, são 6.000 mAh, bem acima da capacidade média de 5.000 mAh, e ainda oferecendo de brinde um carregador de 33 watts na caixa, contra o modelo de 20 watts que vem no Moto G24 tradicional. E o melhor é que ele também está com um preço muito interessante, custando abaixo dos R$800. Mais precisamente, nesse momento ele está saindo por R$799. E além da bateria de 6.000 mAh e do carregador de 33 watts, temos aqui uma tela de 6,6 polegadas com resolução HD Plus e taxa de atualização de 90 Hz. Ele conta ainda com 4 GB de RAM, 128 GB de armazenamento, chipset Helio G85 com 2 núcleos de performance, traz também uma câmera principal de 50 megapixels e o aparelho já vem de fábrica com o Android 14. Quer saber se vale a pena apostar no Moto G24 Power? Será que sua bateria realmente é destaque aqui nesse aparelho? Eu vou mostrar tudo isso nesse vídeo para vocês. Só que antes, só vou pedir uma única contribuição, que você clique aqui no botão do gostei para ajudar esse vídeo a alcançar mais pessoas e para ajudar o canal Big Geeks a continuar crescendo. Só isso que eu peço em troca, deixa o like aí para poder ajudar. E você que ainda não é inscrito, aproveite também para se inscrever, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e torne-se Big Geek você também. O Moto G24 Power segue aqui o design tradicional de outros smartphones da Motorola, e apesar da sua bateria trazer 6.000 mAh, ele também não é tão mais espesso assim. Ele traz precisamente 9 milímetros de espessura. Então, comparando aí com o Moto G24, que está ali na casa dos 8 milímetros e pouquinho, ele não é tão mais espesso assim, e algo que eu gostei bastante. Mesmo com uma bateria de 6.000 mAh, não passa a sensação de ser um smartphone muito espesso, nem muito pesado. Seu peso, inclusive, ficou abaixo dos 200 gramas, ele tem aqui 198 gramas de peso. Então são 9 milímetros de espessura, 198 gramas de peso, ou seja, ele está até mais leve do que muitos aparelhos que trazem baterias de 5.000 mAh ou até menos do que isso. São duas opções de cores, ambas na versão azul, tanto a clara quanto a escura, achei as duas muito bonitas. Essa aqui, na verdade, está lembrando mais um verde do que o azul, mas enfim, todas as duas cores são bem interessantes. O legal é que a tampa traseira e as bordas, elas trazem o acabamento em plástico e são uma peça única, só que essa parte traseira ela vem com acabamento fosco, o que dificulta a marca de dedos e também os arranhões. Olhando aqui os detalhes, vocês podem notar que na parte superior temos uma entrada para fone de ouvido, então ele vem com a entrada P2 e também temos a marcação aqui do suporte ao Dolby Atmos. Inclusive algo interessante aqui do Moto G24 Power é que ele vem com áudio estéreo. Além do alto-falante aqui na parte superior, temos o segundo alto-falante que fica aqui na parte inferior. Aqui podemos ver também a porta USB tipo C e o microfone utilizado para as ligações. A bandeja dos chips fica aqui nessa parte, provavelmente vou derrubar o chip porque eu estava fazendo os testes. Ah não, eu acabei tirando antes e tinha esquecido. E ele traz o triplo slot, então é possível utilizar aqui simultaneamente 2 chips mais um cartão de memória. E aqui nessa lateral nós temos os botões de volume e também o botão liga-desliga, que também é os sensores digitais do aparelho. Ele não é instantâneo para desbloquear, leva um pouquinho, mas costuma ser preciso. Aqui fazendo o teste para vocês, ó, vou tentar desbloquear mais uma vez. Tá aqui, ó, ele não é instantâneo, leva um pequeno tempo para desbloquear, apesar de que no geral eu acho ele rápido e é sempre preciso, dificilmente ele erra aqui na hora de fazer a leitura. E ele também conta com desbloqueio facial, fazendo aqui o teste para vocês. Ele demora um pouquinho para desbloquear, ó, a gente fica aqui na tela de bloqueio, ele é ágil, mas já vi alguns outros aparelhos trazerem um desbloqueio facial um pouco mais rápido. Em todo caso, é um ponto positivo esse aparelho trazer biometria, principalmente os sensores digitais, já que é um smartphone mais barato. E a gente tem alguns modelos vendidos aqui no Brasil que estão na faixa de preço do Moto G24 Power, mas que não traz com sensores digitais. E num lugar como o Brasil, a gente sabe que isso acaba sendo um pouquinho arriscado. Quanto à tela, temos aqui um display LCD IPS de 6,6 polegadas, com resolução HD Plus, 1600 por 720 pixels, proporção de 20:9 e taxa de atualização de 90 Hz. Apesar da resolução HD Plus, isso não me incomodou, porque temos aqui uma boa legibilidade, uma tela com uma boa qualidade. Quando a gente olha aqui os elementos, a resolução HD Plus não me incomodou. E ela traz alguns pontos positivos, porque estamos falando de um aparelho mais barato. E ainda assim, ele traz a câmera frontal aqui em um furo na tela. É um sensor de 8 megapixels. As bordas não são extremamente finas, mas para essa faixa de preço, eu acho que está de bom tamanho. Também não chegam a ser extremamente grandes. Somente a borda inferior, essa sim, acaba trazendo um tamanho um pouquinho maior. Eu acho que ela poderia ser levemente menor, mas
Comparando com alguns aparelhos do passado, eu acho que até que diminuiu de tamanho. Em todo caso, ponto positivo aqui para a câmera frontal ficar em um furo na tela. Ainda é comum a gente encontrar alguns modelos trazendo o recorte aqui, abrigando a câmera frontal. Mas essa tela tem um ponto que não me agradou, um ponto que eu acho bastante negativo, que é o brilho. Eu estou aqui nesse momento utilizando o brilho máximo da tela, e olhem que ela não é muito brilhante. Mostrando aqui a tela inicial, por exemplo, ó, a Motorola divulga que esse display tem um brilho máximo de 500 nits. Mas, infelizmente, ela não se mostrou muito brilhante. E olha só, vou deixar o brilho da tela aqui na metade para vocês terem uma ideia. Olha só como fica realmente bem apagado esse display. Quase sempre você precisa deixar a tela quase próxima aqui ao brilho máximo para poder ter uma boa legibilidade. E no brilho máximo, realmente achei que essa tela ficou deixando a desejar na questão do brilho. Quando você utilizar o aparelho dentro de um ambiente fechado, isso não vai ser problema, mas debaixo do sol, por exemplo, a legibilidade com certeza vai ser prejudicada. E utilizando o luxímetro, nas minhas medições, ela alcançou o brilho máximo de 308 lux. E é pouco, para vocês terem ideia, é um brilho compatível com um aparelho de entrada, que vai alcançar entre 250 e 350 lux. Então não é o pior aparelho quando se fala em brilho, mas também está longe de estar entre os melhores. Então, o brilho aqui da tela acaba sendo o ponto negativo. No resto, eu não tenho do que reclamar desse display. Ele traz até a taxa de atualização de 90 Hz, que já consegue entregar uma interface mais suave, mais fluida aqui durante o uso, mas, infelizmente, o brilho poderia ter sido um pouquinho melhor. Um ponto positivo é que o aparelho já vem de fábrica com Android 14 e a Motorola, ela sempre tem a tradição de não personalizar demais as suas interfaces. Apesar que isso está mudando aí com a família Edge50, onde ela está utilizando a Hello UX, essa interface já traz bem mais personalizações, mas no geral aqui temos algo mais próximo ao Android padrão. Aqui no Moto G24 Power, isso acaba sendo ainda mais evidente. Quando a gente está navegando aqui na barra de notificações, no menu de configurações, a gente percebe que o aparelho traz basicamente a interface padrão do Android com algumas personalizações. E não temos aqui o aplicativo Moto, por exemplo, que é uma espécie de hub para você ajustar as configurações personalizadas aqui do aparelho. Ele não traz o aplicativo Moto. Para você poder acessar as configurações especiais, você precisa ir aqui no menu de configurações e clicar em gestos. E por aqui você pode escolher o tipo de navegação, dá para você habilitar e desabilitar funções como, por exemplo, a navegação com uma mão só. Então, quando você desliza aqui do cantinho para baixo, ele vai puxar a tela junto para você conseguir alcançar o topo com uma única mão. Clicou no espaço vazio, você volta aqui para a tela cheia. Funciona aqui na tela inicial, no menu de configurações, dentro de algum aplicativo, ó, que vou fazer dentro do app de fotos. Ó, reparem que ele vai puxar a partir de cima para baixo para você conseguir alcançar com uma mão só. Entre as funções que ainda estão presentes, temos aqui o gesto para você ligar e desligar a lanterna. Então você balança o aparelho dessa forma, você liga e desliga a lanterna. Também é possível abrir o aplicativo de câmera fazendo esse outro gesto. Opa, acabei acionando a câmera sem querer. Vamos lá de novo. Tá aqui, ó, fazendo esse gesto para você abrir a câmera. E você também consegue inverter entre câmera frontal e traseira. Então você pode balançar o aparelho, só que ele não é muito efetivo. Vocês viram que numa hora aciona a lanterna, na outra hora ele não fez aqui a inversão da câmera. Então o giroscópio dele eu acho que não é tão preciso assim. Ó, vou fazer aqui o gesto de novo, ó, abriu a câmera, mas eu tenho um pouquinho mais de dificuldade quando comparo com outros aparelhos da própria Motorola. E temos também a opção de capturar uma screenshot colocando os 3 dedos na tela, funciona tanto na tela inicial, quanto dentro aqui de algum aplicativo, você consegue fazer uma captura de tela facilmente. Ele também traz aqui uma barra lateral que te dá acesso a atalhos para até 6 aplicativos ou 6 funções diferentes. Clicando na engrenagem aqui, você pode escolher aplicativos, ferramentas ou contatos para você ter um acesso fácil através dessa barra lateral. Então por aqui você consegue abrir os aplicativos ou as funções de forma bastante facilitada. Porém, o Moto G24 Power não suporta os aplicativos em forma livre, que é a janela flutuante aqui. Eles sempre serão abertos em tela cheia, mas ele suporta a tela dividida. Vou colocar aqui 2 apps em tela dividida. Você pode clicar no meio aqui para inverter a ordem dos aplicativos. Pode redimensionar também, deixar meio a meio, 1/3 para 2/3, 2/3 para 1/3 e também consigo fazer aqui a inversão dos apps. Então temos uma interface
com algumas funções, mas a gente não consegue ter acesso a outras configurações avançadas, como por exemplo o Moto Security, que são as configurações de segurança. Infelizmente elas não estão presentes aqui no Moto G24 Power. Ele não traz a pasta segura para você colocar os aplicativos protegidos por senha dentro dela, então infelizmente ele traz uma interface um pouquinho mais simplificada, mas com a vantagem de que, por trazer um hardware um pouco mais simples, essa simplificação também acaba melhorando a performance. Não que ele não vá apresentar engasgos durante o uso. Quando a gente abre aqui alguns aplicativos, deixa eu abrir o Gmail, por exemplo, ele sempre vai engasgar na abertura, vai ficar um pouquinho travado, ó, e depois ele passa a ter uma interface mais suave. Então isso vai acontecer, mas no geral o desempenho dele é bom. Ele vai apresentar alguns engasgos, mas é um smartphone que é bastante ágil, principalmente considerando aqui o fato de que é um smartphone de entrada. E a tela com taxa de atualização de 90 Hz também deixa a interface mais suave. Aqui o aparelho vem equipado com o chipset Helio G85, fabricado pela MediaTek. Esse chipset traz 2 núcleos de performance da série A75, rodando até 2 GHz, e mais 6 A55 de eficiência energética, rodando até 1.7 GHz. Ele vem com a GPU Mali G52 MC2. Traz 128 GB de armazenamento e vem com 4 GB de memória RAM. Porém, ele também conta com o Turbo Boost, que é a memória expansiva dos smartphones da Motorola. Você pode pegar até 4 GB do armazenamento interno como auxílio da memória RAM. E no caso aqui, acredito que seja bom deixar essa opção habilitada, justamente porque vai melhorar o desempenho na multitarefa, quando você faz troca de aplicativos. Usar esses 4 GB acaba ajudando a memória RAM, principalmente no desempenho com a multitarefa. O aparelho tem um hardware simples, então não é o mais indicado para jogos, mas ele consegue entregar um bom desempenho. Você vai conseguir rodar games como COD, Asphalt 9 aqui nesse smartphone, mas claro, sempre com detalhes no mínimo, mas você consegue rodar esses jogos. O Moto G24 Power também traz o Wi-Fi Dual Band, suportando as redes de 2.4 e de 5 GHz, vem com a entrada para fone de ouvido e áudio estéreo, que são diferenciais aqui nesse smartphone. O áudio estéreo é bastante comum em smartphones nessa faixa de preço, mas o Moto G24 Power traz esse recurso. Ele possui conexão Bluetooth 5.1 e traz até rádio FM, olha só que legal. Porém, infelizmente, ele não conta com NFC. Bom, e agora vamos falar do principal item desse aparelho, que é a sua bateria de 6.000 mAh. E afinal de contas, ela se saiu bem aqui nos testes? Bom, com o brilho da tela em 120 lux, o Moto G24 Power gastou 2% durante uma hora de ligação, gastou 5% de bateria assistindo uma hora de vídeo no YouTube, foram gastos 2% gravando o vídeo de 10 minutos com app de câmera em resolução Full HD e navegar no GPS com o aplicativo Google Maps durante uma hora gastou 6%. E sabe qual foi a parte mais bizarra aqui dos meus testes? É que ele praticamente apresentou a mesma autonomia do Moto G24 normal, com bateria de 5.000 mAh. A única vantagem do Moto G24 Power foi assistindo vídeos no YouTube, onde ele gastou 5% após uma hora de reprodução de vídeos no YouTube, contra 6% do Moto G24 tradicional. Nos demais itens, o consumo foi exatamente o mesmo, 2% durante uma hora de ligação, 2% gravando o vídeo de 10 minutos e 6% navegando no GPS com o aplicativo Google Maps, o que acaba sendo muito estranho. Claro que o aparelho tem outro diferencial, que é o carregador de 33 watts na caixa, mais potente do que os 20 watts que vem no Moto G24 tradicional. E claro, são 1.000 mAh a mais, não é uma revolução em relação a uma bateria de 5.000 mAh, mas esperava que esse aparelho apresentasse uma vantagem um pouquinho maior em relação ao Moto G24 tradicional. Mas comparando com outros aparelhos, por exemplo, o Moto G04, aqui o Moto G24 Power já se saiu bem melhor. Moto G04 gastou 7% de bateria durante uma hora de vídeo no YouTube, contra os 5% aqui do Moto G24 Power. E gastou 9% ao navegar no GPS por uma hora, contra os 6% do Moto G24 Power. Então, comparando com outros aparelhos com bateria 5.000 mAh, temos vantagem aqui, uma vantagem não tão grande assim, mas temos vantagem para o Moto G24 Power, mas comparando com o Moto G24 normal, ele só conseguiu se sair melhor assistindo vídeos no YouTube. Quanto às câmeras, temos aqui 2 sensores traseiros, o principal com 50 megapixels e abertura de 1.8 e uma lente macro de 2 megapixels com abertura de 2.4. Câmera frontal
tem 8 megapixels com abertura de 2.0. O aparelho consegue filmar em até Full HD a 30 quadros por segundo com a câmera frontal e traseira. Ele traz modo HDR automático para fotos, possui modo retrato para câmera frontal e câmera traseira, vem com time-lapse e câmera lenta, que nem sempre está presente em aparelhos de entrada da Motorola, e possui até um modo profissional para fotos. Eu fiquei até bastante surpreso com isso. Infelizmente, ele ficou devendo o cor em destaque e o captura dupla, que permite gravar com 2 câmeras simultaneamente, mas um smartphone mais simples já era de se esperar que alguns recursos fossem cortados. Algo que eu achei interessante é que ele traz o Night Vision, que é o modo noturno para smartphones da Motorola para a câmera traseira. Ele só não está presente para a câmera frontal, mas aqui mais uma vez, alguns modelos mais simples da Motorola não costumam trazer o suporte ao Night Vision, então legal que ele esteja presente aqui no Moto G24 Power. E olha, para fotos, a câmera traseira se saiu muito bem até mesmo à noite. Eu gostei bastante dos resultados apresentados aqui pelo Moto G24 Power. Já estou deixando exemplos para vocês poderem conferir, mas eu gostei bastante do resultado, tanto de dia quanto de noite, sendo um pouquinho mais exigente. Faltou um pouquinho mais de HDR para a câmera traseira, um pouquinho mais de alcance dinâmico, mas ainda assim eu gostei bastante das fotos e considerando a sua faixa de preço, o resultado foi muito bom. E à noite ele conseguiu entregar resultados muito bons também, principalmente por causa do Night Vision, que conseguiu melhorar as imagens em situações com pouca luz. A câmera frontal, com 8 megapixels, é um pouco mais simples, ela também não tem um HDR tão bom assim para fotos de dia, e à noite, por não trazer o suporte ao Night Vision, tivemos imagens um pouquinho borradas e sem muita definição. Não gostei tanto da câmera frontal à noite quando se fala em fotos. Para vídeos, temos aqui um conjunto bastante simples. Apesar dele filmar em até Full HD a 30 quadros, não temos estabilização de imagens para as gravações e o resultado é apenas ok. Aqui eu esperava uma qualidade um pouquinho melhor. Então, um aparelho que se sai muito bem para fotos com a câmera traseira, a câmera frontal é ok para fotos e para vídeos o aparelho também só traz um resultado aqui ok. Não se destaca muito, mas é um smartphone com um preço mais em conta. E aqui mostrando o áudio para vocês. E o legal é que ele é estéreo. E o volume é alto, hein? Vou tampar aqui o alto-falante de baixo, mostrar o de cima. O alto-falante de cima tem um volume um pouco mais baixo do que o alto-falante inferior. Mas temos áudio estéreo e com suporte ao Dolby Atmos, o que acaba sendo muito bom. A qualidade não é incrível, mas para sua faixa de preço eu acho que é boa. Mostrando os detalhes, mostrando também o display de 6,6 polegadas. A tela tem resolução HD+, mas isso não me incomodou. Temos um painel LCD IPS com taxa de atualização de 90 Hz. As bordas não são muito finas, mas também não são extremamente grossas. O que me incomodou foi só a questão do brilho mesmo. Esperava que esse display tivesse um brilho um pouco mais alto. O Moto G24 Power já vem de fábrica com Android 14, o que é um ponto positivo, mas fica uma ressalva importante: o aparelho não vai receber futuros updates, então ele não vai ser atualizado para o Android 15, para o 16, ele vai permanecer no Android 14. O que a Motorola vai oferecer para esse aparelho são 2 anos de updates de segurança, então ele vai continuar com o Android 14 e vai receber os updates de segurança para corrigir falhas, problemas de software, para corrigir brechas, mas ele vai continuar sempre com o Android 14, o que acaba sendo um ponto negativo. Acho que pelo menos uma atualização a Motorola poderia ter trazido aqui para o Moto G24 Power. Bom, enquanto o aparelho em si é um ótimo custo-benefício, isso porque é um smartphone barato, atualmente ele já está custando R$ 799 e talvez até o seu preço caia um pouquinho mais, e nessa faixa de preço acaba trazendo um recurso que eu gosto bastante, como a câmera principal que saiu muito bem para fotos, vem com sensor de tais, que também é outro ponto positivo. Apesar dele não ser atualizado no futuro, pelo menos ele já está com uma versão atualizada do Android, já está com o Android 14. É um aparelho com uma boa construção, com um bom visual, traz bons recursos também e sua performance acabou se mostrando muito boa para sua faixa de preço. Ponto negativo, além da falta de atualizações futuras para novas versões do Android, temos aqui a câmera frontal, que não se saiu tão bem para fotos à noite, tanto câmera frontal quanto traseira não são muito boas para vídeos, vou entregar apenas um resultado ok. Infelizmente o aparelho também não traz NFC, o que é comum em smartphones nessa faixa de preço. Agora, algo que me incomodou um pouquinho mais foi a questão do brilho da tela. A resolução HD Plus com certeza não me incomodou nem um pouco, mas o brilho baixo, chegando aí a 308 lux no máximo, pode acabar sendo um problema quando você estiver utilizando o aparelho sob o sol,
com certeza você vai ter um pouquinho de dificuldade na hora de visualizar a tela. Bom, galera, então é isso, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de deixar seu like, e você que ainda não é inscrito, se inscreva e torne-se Big Geek você também. Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!